estudante! A nossa aula de hoje é, mais uma vez, sobre procedimentos de leitura. Tem por objetivo torná-lo um leitor mais eficiente, um leitor com habilidades de interpretação que vai além do comum, Então, hoje nós temos por tarefa inferir informações implícitas em um texto. Observe, nós já fizemos aqui a tarefa de inferir sobre o sentido de uma palavra ou expressão no texto, mas nesta aula nós vamos inferir informações implícitas no texto, ou seja, trata-se do sentido global do texto, né? Enquanto a outra aula tratava-se de expressões ou palavras específicas do texto, ok? Então, se você, por acaso, ainda é novo por aqui, quiser contribuir para que o canal cresça e outras pessoas também desenvolvam as suas habilidades de leitura, aproveita e compartilha com seus colegas, deixa o seu joinha, comente e, se ainda não for inscrito, inscreva-se. Então, sobre inferir uma informação que está implícita em um texto. Nós falamos também em localizar informações explícitas. Veja que são coisas diferentes, são procedimentos distintos, né? Cada um requer uma habilidade diferente e um olhar distinto, certo? Então, nós vamos fazer aqui atividades práticas para que vocês percebam a diferença entre um procedimento e outro. Faremos a leitura de uma fábula, O Rei dos Animais, de Milor Fernandes, muito conhecida pelo seu humor. Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística para verificar se ainda era o rei das selvas. Assim o leão encontrou o macaco e perguntou: "Ei, você aí, macaco, quem é o rei dos animais?" O macaco, surpreendido pelo rugir indagatório, deu um salto de pavor e quando respondeu, já estava no mais alto galho da mais alta árvore da floresta. "Claro que é você, leão, claro que é você." Satisfeito, o leão continuou pela floresta e perguntou ao papagaio: "Currupaco, papagaio, quem é, segundo o seu conceito, o senhor da floresta? Não é o leão?" E como os papagaios não é dado o dom de improvisar, mas apenas o de repetir, lá repetiu o papagaio: "Currupaco, não é o leão? Não é o leão? Currupaco, não é o leão?" Cheio de si, o leão prosseguiu em busca de novas afirmações de sua personalidade. Encontrou a coruja e perguntou: "Coruja, não sou eu o maioral da mata?" "Sim, és tu", disse a coruja, mas disse de sábia, não de crente. E lá se foi o leão, mais firme no passo, mais zelato de cabeça. Encontrou o tigre. "Tigre", disse em voz de estentor, "eu sou o rei da floresta, certo?" O tigre rugiu, hesitou, tentou não responder, mas sentiu o barulho do olhar do leão fixo em si e disse, rugindo, contrafeito: "Sim." E rugiu ainda mais mal-humorado e já arrependido quando o leão se afastou. 3 quilômetros adiante, numa grande clareira, o leão encontrou o elefante, perguntou: "Elefante, quem manda na floresta? Quem é rei, imperador, presidente da república, dono e senhor das árvores e de seres dentro da mata?" O elefante pegou-o pela tromba, deu 3 voltas com ele pelo ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore e desapareceu floresta dentro. O leão caiu no chão, tonto e ensanguentado. Levantou-se, lambendo uma das patas e murmurou: "Que diabo, só porque não sabia a resposta não era preciso ficar tão zangado." Moral? Cada um tira dos acontecimentos a conclusão que bem entende. Então, o leão quis concluir dessa forma, né? Que o elefante não sabia a resposta. Mas, para mim e para você, eu acho que o elefante não concordou que o leão era o rei da floresta, não é verdade? Mas a pergunta é, de acordo com esse texto, o leão é... Bom, se ele fosse sábio, não saía pela floresta perguntando quem era o maioral da floresta, quem era o presidente, né? Se ele fosse mal-humorado não era o leão, mal-humorado era o tigre. Então essa questão está aqui para confundir a nossa cabeça. O zangado não era o leão, o zangado era o elefante. Então, qual a característica do leão que a gente pode perceber que está implícita no texto, está implícita pela leitura? A gente pode perceber que o leão era o quê? Ele era vaidoso. Sabe por quê? Porque ele desejava ter reconhecido os seus dotes,
os seus dotes físicos, né? Ele era o animal mais importante da floresta. Então a gente entende aí que está implícito que o leão era vaidoso. Vamos para a próxima leitura. Agora é um conto de Stanislaw Ponte Preta, A Estranha Passageira. O senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. E rio nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. Madama entrou no avião sobraçando um monte de embrulhos que segurava desajeitadamente. Depois não sabia como amarrar o cinto e eu tive que realizar essa operação. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam já se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço entre as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa, entre pessoas íntimas. Olhava para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás e esparramando embrulhos para todos os lados. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que a minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta: quem é essa tal de emergência que tem uma porta só para ela? Expliquei que emergência não era ninguém, a porta que era de emergência. Isto é, em caso de necessidade, saía-se por ela. Madama sossegou e os outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ela resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodarem para tirar uma pestana durante a viagem. Foi quando Madama deu o último vexame, olhou pela janela. Ela pedira para ficar do lado da janela para ver a paisagem e gritou: puxa vida! Todos olharam para ela, inclusive eu. Madama apontou para a janela e disse: olha lá embaixo. Eu olhei e ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço. Olha só, o pessoal lá embaixo até parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo. Que situação, né? Você já voou pela primeira vez? Se você já fez isso, deve lembrar um pouquinho que todos nós possamos passar por situações parecidas com essa, né? Não igual, porque aqui, claro que tem uma pitada bem forte de humor, né? De quem escreveu essa história. Mas, no entanto, ela não é tão irreal assim, não é puramente ficção. A pergunta é, em relação à experiência de viajar de avião pela primeira vez, a mulher qual é o sentido que nós podemos retirar desse texto, né? Qual é o sentido que está implícito, que está subentendido, mas nós conseguimos deduzir pela leitura cuidadosa do texto. Ela não estava desanimada, né? Uma pessoa que está desanimada não fica fazendo várias perguntas para quem está do seu lado, não fica conversando, tagarelando o tempo todo. Também não estava insatisfeita, né? Provavelmente ela ia levando vários presentes para dar para alguém, que ela ia com um monte de pacotes na mão. E ela estava muito satisfeitinha de estar lá no avião. Muito menos irritada também, né? Uma pessoa que está irritada fica tratando as outras pessoas de uma forma dura, né? De uma forma áspera. E ela não mostrou esse comportamento. Mas ela estava o quê? Ela estava assustada, né? E talvez essa estratégia de estar falando, de perguntando um monte de coisa, era uma forma de espantar o medinho que ela estava sentindo. Boas leituras, um abraço, bons estudos.